Max Verstappen dominou, na verdade, a terceira sessão de treinos, ou melhor dizendo, ele quase dominou, se não fosse por um piloto de uma equipe pequena, na verdade, a equipe Williams, o George Russell. Mas eu vou falar mais sobre isso aí, mais pro final mesmo desse vídeo. A gente sabe que a pista de Spa é uma pista complicadíssima, uma pista muito técnica, uma das pistas mais técnicas da Fórmula 1, de uma forma geral. Pista de altíssima velocidade, que demanda muito esforço físico dos pilotos e um esforço mecânico incrível dos carros. E começou a chover, o que faz com que os pilotos tenham mesmo que se esforçar ainda mais para dominar essas máquinas que muitas vezes têm mais de 1000 cavalos de potência. E eles fizeram muito bem, na verdade. Max Verstappen dominou, na verdade, a terceira sessão de treinos, ou melhor dizendo, ele quase dominou, se não fosse por um piloto de uma equipe pequena, na verdade, a equipe Williams, o George Russell. Mas eu vou falar mais sobre isso aí, mais pro final mesmo desse vídeo. Max Verstappen, assim, fez um treino muito bom, mas assim, claro, a gente não pode dizer que foi um treino incrível, já que ele anda em uma Red Bull, mas logo da primeira parte ali, né, do treino qualificatório, no Q1, ele fez muito bem, na verdade. Ele conseguiu fazer ali o segundo tempo, ficou 0,4 segundos atrás de Lando Norris. Já na segunda parte do treino qualificatório, ele ficou a 0,5 atrás de Lando Norris, em quinto lugar. E já na terceira, fez a pole position. Isso tudo enquanto o companheiro de equipe dele ficava na primeira parte, em quarto lugar, a 0,6 segundos de Verstappen. Na segunda parte do treino qualificatório, ele ficou a 0,3 segundos de Verstappen e 0,8 segundos de Norris. E já na terceira parte do treino qualificatório, no Q3, talvez vocês não tenham percebido, mas Sérgio Pérez ficou a 2,3 segundos de Max Verstappen e ficou só na sétima colocação. É isso mesmo. Sérgio Pérez tomou mais de 2 segundos de Verstappen, ficando só em sétimo lugar. Tá? Então, assim, conduta incrível de Verstappen, fez uma volta voadora, como já era esperado, na verdade. Eu acreditava que a Mercedes iria conseguir fazer a pole position, mas claro que eu vi a Mercedes mesmo na pista seca e me parecia que o carro dela estava um pouco mais rápido no seco. Já na chuva, a Red Bull realmente é diferenciada. Ela realmente faz o que poucos carros são capazes de fazer. Tem uma pressão aerodinâmica muito grande, muito alta pressão aerodinâmica, e isso realmente é decisivo para a Red Bull. Isso a gente já sabe, né? E algo que é importante de ser dito sobre a Mercedes. Desde o começo desse treino qualificatório, Q1, Q2 e Q3, eu percebi a Mercedes muito fraca. Mercedes bem abaixo do esperado. Eu, como piloto, estava ali vendo o carro fazer as curvas e Hamilton, principalmente, estava tendo muita dificuldade em manter o carro no traçado, manter o carro no chão mesmo. Isso estava perceptível, estava até de certa forma óbvio que ele estava com muita dificuldade e realmente acaba que o carro saía muito de traseira na hora das retomadas de aceleração. Ele tinha dificuldade de manter o carro na pista, ele estava precisando utilizar a pista como um todo, às vezes ele estava até mesmo pegando a zebra, tentando conseguir alguma parte ali do traçado, entrava um pouco mais fechado na reta para conseguir sair um pouco da borracha da pista, que eu não sei se vocês sabem, a borracha ali da pista mesmo, que fica grudada no asfalto, quando fica úmida, a pista fica molhada, essa borracha contribui para escorregar o carro e não para grudar. Então é necessário fugir da borracha. E Lewis Hamilton estava tentando isso tudo muitas vezes, testava uma volta de um jeito, outra volta de outro jeito, mas não tinha muito o que fazer. O carro não estava contribuindo, saía muito de traseira, principalmente distracionava
demais, estava perdendo e muito, a estabilidade estava péssima. Isso sem contar também com o que a gente percebeu no Q1, por exemplo, que Lewis Hamilton teve os seus pneus desgastados muito mais rápido do que o restante do grid, junto com Valtteri Bottas, é claro. E os dois tiveram que trocar mesmo, na verdade no Q2, os pneus novamente, colocar pneus novos para conseguirem passar para o Q3, senão eles não iriam conseguir. O restante do grid, pelo menos pelo que eu percebi, não tinha feito isso. Me parece que a Mercedes acabou caindo numa situação onde o consumo de pneus dela na chuva é um pouco pior do que das outras equipes e ela tem sim tido um carro menos estável, pelo menos no visual, com relação às outras equipes. O carro da Red Bull estava no chão demais. O carro assim, fazendo as curvas redondinho, de uma forma incrível, ainda mais com o Max Verstappen guiando, e a gente sabe que ele é um mestre na chuva também. Não é à toa que Lewis Hamilton ficou na primeira parte do treino qualificatório, ele ficou só com o terceiro lugar, a 0,9 segundos de Lando Norris da McLaren. Já Valtteri Bottas ficou na sexta colocação, a mais de meio segundo de Lewis Hamilton. Grande diferença também, bem parecida na verdade com a diferença entre Sérgio Pérez e Max Verstappen na Red Bull. Já na segunda parte do treino qualificatório, Lewis Hamilton também teve muita dificuldade e, como eu já disse, ele acabou precisando trocar novamente os pneus, colocar pneus de compostos intermediários novos, porque os deles já haviam sido desgastados e muito, tá bom? Muito diferente e muito complicado, na verdade, para a Mercedes. E esses pneus novos proporcionaram que Hamilton tivesse a possibilidade de fazer o segundo tempo no Q2, ficando a 0,2 segundos de Lando Norris. Já Valtteri Bottas no Q2, faltando 1 minuto também, ele estava fora ainda do Q3, mas colocando os pneus novos, ficou em terceiro lugar, a menos de 1/10 de Lewis Hamilton. Já no Q3, como a gente já sabe, o que aconteceu foi que o treino demorou mesmo a recomeçar por conta do incidente com Lando Norris, que eu com certeza vou analisar aí mais pra frente nessa live. E por conta disso, desse atraso, acaba que a pista deu uma secadinha, eles puderam entrar com pneus intermediários e não de chuva extrema. E Lewis Hamilton ficou com o terceiro lugar a 0,1 segundos de quem? George Russell, o Georgião da massa, ficou em segundo lugar, logo atrás de Max Verstappen, e não foi por muito que ficou essa diferença entre ele e Verstappen. E Valtteri Bottas ficou só na oitava posição, a mais de 2,5 segundos de Verstappen e quase 2,5 segundos de Lewis Hamilton. Mas é necessário falarmos aqui sobre a grande estrela mesmo do resultado da nossa qualificação. George Russell, ele mostrou todo o talento dele na chuva principalmente. Eu fiquei pensando, na verdade, durante essa qualificação, o quanto é interessante a nacionalidade dos pilotos mostrar o quanto eles são bons em algumas situações extremas. A gente pode perceber, na verdade, que pelo menos, pelo que eu sei, todos os pilotos ingleses conseguiram andar muito bem na chuva. E não é dizendo que a Inglaterra é melhor ou pior, mas sim, porque lá tem muita capacidade, muita possibilidade de chuva durante todo o ano. Então, muitas vezes, os pilotos ingleses acabam treinando muito mais na chuva do que os outros pilotos de outras nacionalidades. Eles têm essa vantagem, vamos dizer assim. Não é à toa que realmente os pilotos ingleses se destacam geralmente nessas condições de chuva, seja extrema ou não tão forte assim. Chuva leve, por exemplo. E a gente percebeu, inclusive, logo no Q1, essa estratégia ali de George Russell. Ele colocou pneus intermediários, enquanto todo mundo no início do treino havia colocado pneus de chuva extrema. Ele saiu, se arriscou junto com seu companheiro de equipe, Nicolas Latifi, e na primeira tentativa ali de volta, ele já foi 5,5 segundos mais rápido do que os outros pilotos de outras equipes. Desempenho, assim, incrível de George Russell, logo ali na saída dele no Q1. Claro que os pilotos perceberam essa diferença, as equipes perceberam essa diferença ali entre George Russell e os outros pilotos, e todo mundo entrou para os boxes, colocou pneus intermediários e essa diferença diminuiu, mas não diminuiu muito. Na verdade, George Russell conseguiu ainda assim no Q1 ficar em segundo lugar, logo atrás de quem? De Max Verstappen, a 0,3 segundos de Verstappen. Já Nicolas Latifi,
ele foi o primeiro a rodar na grama, claro, ali no Q1, e foi um dos poucos, na verdade, que saiu da pista e foi para a grama, mas ainda assim conseguiu passar para o Q2. No Q2, George Russell ficou em 8º lugar, tá bom? A 0,9 segundos de Lando Norris, e por conta disso conseguiu passar para o Q3 em uma das situações que já não estão se tornando tão incomuns assim nesse ano de 2021. Ele tem conseguido fazer isso com alguma frequência, coisa que não acontecia em 2020. Já Nicolas Latifi acabou ficando fora do Q3. E aí, no Q3, George Russell, com um pneu de chuva intermediário e uma pista extremamente escorregadia e molhada, ele foi capaz de ficar em 2º lugar, a 0,3 segundos de Max Verstappen. Se Verstappen não tivesse acertado essa volta, tivesse errado por um pouquinho, ele não teria a chance de fazer um tempo mais rápido do que George Russell, e a pole seria de George Russell, mesmo com uma Williams. Ele realmente é diferenciado, é um piloto assim muito bom, um piloto que tem mostrado realmente que ele é capaz de estar ali em uma das melhores equipes da Fórmula 1, e realmente esse resultado específico no GP de Spa demonstrou que ele é capaz disso. Ele ficou à frente até mesmo de Lewis Hamilton, com uma Mercedes, gente. É incrível ver esse desempenho ali de George Russell, tudo que ele tem conseguido mesmo na Fórmula 1, ainda mais nesse ano de 2021, e eu acredito que ele só prova cada vez mais que ele merece um assento na equipe Mercedes, ainda mais agora que ele conseguiu na qualificação ainda, com uma Williams, se colocar à frente de Hamilton. Claro, a diferença não foi grande, menos de 1/10, mas se colocou à frente de Hamilton com um Mercedes e foi mais de 2,5 segundos mais rápido do que Valtteri Bottas também no Q3. Eu acredito que a vaga realmente da Mercedes já deve estar nas mãos de George Russell, e ele deve ser mesmo anunciado nessa equipe, que é uma das maiores ali da Fórmula 1, muito em breve. Acredito que isso já deve acontecer aí nos próximos GPs da Fórmula 1. O que ele fez, pouquíssimos pilotos teriam a capacidade de fazer. Foi incrível mesmo isso que ele fez hoje no GP de Spa, na qualificação de Spa, ainda mais quando a gente considera que o companheiro de equipe dele não conseguiu nem mesmo passar para o Q3. Aí já ele foi lá, cravou um ótimo tempo, ficou a 3 décimos e pouquinho ali de Max Verstappen com uma Williams. Desempenho espetacular, e para mim, apesar de Verstappen ter feito a pole position, a estrela da qualificação em relação a resultado foi realmente George Russell. Para mim isso assim é indiscutível, vamos dizer assim. E também é importante nós falarmos do outro piloto que se tornou estrela, mas de uma forma ruim. Lando Norris. Muito provavelmente você já deve estar falando sobre ele aí nos comentários, já deve estar comentando sobre ele, porque para mim, na verdade, esse foi o ponto mais polêmico da qualificação. Lando Norris. O que aconteceu com Lando Norris? Ele estava com grande possibilidade de se tornar pole position no GP de Spa de Fórmula 1. Assim, ele tinha grandes chances de conseguir esse feito, realmente tinha grandes chances de conseguir fazer isso tudo. Ele estava fazendo os melhores tempos, apesar disso, sofreu um acidente no Q3. No Q1, ele foi muito bem, ele fez a volta mais rápida do Q1 e ficou a 0,8 segundos de Max Verstappen e 0,4 segundos de Lewis Hamilton, isso faltando 3 minutos para terminar o treino. Claro que depois mudou um pouquinho ali, mas ainda assim ele liderou o primeiro treino, a primeira parte do treino qualificatório da Fórmula 1. Enquanto isso, o companheiro de equipe dele, Daniel Ricciardo, ficou em 12º lugar. É isso mesmo, a 3,2 segundos de Lando Norris. Cara, situação assim muito diferente. Já pensou os dois pilotos no mesmo carro e fazendo tempos de 3 segundos a mais com relação ao outro piloto? Assim, diferenciado mesmo. Lando Norris fez milagre com a sua McLaren, e a gente percebe que, na verdade, Daniel Ricciardo não está tendo muita facilidade em adaptar a McLaren nesse ano. Já no segundo treino livre, na segunda parte do treino qualificatório, a melhor volta foi também de Lando Norris. Mais uma vez, conseguiu fazer a melhor volta e ficou a 0,2 segundos
de Lewis Hamilton, que conseguiu o segundo lugar, como eu já disse, por ter colocado pneus intermediários novos ali na segunda parte do treino qualificatório. E mais uma vez, Daniel Ricciardo fez um treino mais ou menos no Q2, ficou em nono lugar a 1,1 segundos de Lando Norris. Melhorou um pouco, não é mais 3,2, mas ainda assim ficou a 1,1 segundos de Lando Norris. E no Q3 aconteceu a catástrofe, né? Com o Lando Norris. Acaba que a chuva apertou e muito no Q3, apertou demais e os pilotos começaram a reclamar mesmo e falar que era necessário que houvesse um regime de bandeira vermelha naquela situação específica. Entretanto, a FIA disse que não faria isso, na verdade ela não se pronunciou e os pilotos tiveram que ir para a pista com pneus de chuva extrema. Eles reclamaram muito, inclusive Lando Norris foi um dos pilotos que reclamou demais dessa situação específica e acabou que, na verdade, Lando Norris abriu a sua volta e sofreu um acidente, que eu vou analisar esse acidente um pouquinho mais para frente nessa live, mas ele sofreu esse acidente, Sebastian Vettel foi até o carro dele, viu se o piloto estava bem, reclamou muito da FIA, disse que deveria mesmo ser regime de bandeira vermelha e que a FIA não havia ouvido ele, mas por conta disso, acaba que Lando Norris perdeu a oportunidade da sua vida, pelo menos no ano de 2021, e acabou não podendo fazer ou tentar fazer a pole position nesse GP de Spa de 2021. E acaba que, na verdade, isso pode ter consequências seríssimas, já que para a corrida de amanhã pode ser que, por conta disso, ele receba punição. É isso mesmo, porque o carro dele foi destruído e talvez eles não consigam nem mesmo recuperar esse carro dependendo da extensão dos danos. Já Daniel Ricciardo no Q3 conseguiu fazer um ótimo Q3, na verdade, um ótimo treino qualificatório e ficou em quarto lugar, a 1 segundo de Max Verstappen. Melhorou muito, na verdade, o desempenho dele no Q3, mas eu acredito que Lando Norris muito provavelmente faria a pole position nessa situação específica.